Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a esta casa, aos amigos espirituais que coordenam o centro. Vamos agradecer a todos encarnados e desencarnados, pedindo que os nossos corações possam estar abertos para o entendimento da lição de Jesus. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 15, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema: fora da caridade não há salvação. Eu vou ler o texto do Evangelho. Se vocês conseguirem ler, pode acompanhar, tá? Então é o item 10. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque sob a proteção desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esse emblema é a tocha celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. E ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passem à direita vocês, os benditos de meu Pai. Vocês reconhecem esses eleitos pelo perfume da caridade que eles espalham ao redor deles. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que a apresentado como regra, pois ela é reflexo do mais puro cristianismo. Como um guia como esse, o homem nunca se perderá. Por essa razão, meus amigos, dedique-se a compreender o seu sentido profundo e as suas consequências. Dediquem-se a buscar para vocês mesmos todas as suas aplicações. Submetam todas as suas ações ao controle da caridade. E a sua consciência lhe responderá. Não só ela evitará que vocês façam o mal, como também lhes fará praticar o bem. Já que não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazermos o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Esse é um texto de Paulo de 1860. Então é em cima desse texto que nós vamos refletir hoje. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. É o que está dito ali no texto do Evangelho. Então essa máxima, ela é uma lei para a nossa vida presente. Ela não é uma promessa para depois da nossa morte, depois do nosso desencarne. Ela é uma lei para a nossa vida presente, caridade. E a caridade é o caminho da salvação. Caridade é o caminho da salvação. Aí nós nos perguntamos, né? Como salvação? Se a caridade é o caminho da salvação, como fazer? Por que fazer? Né? Então tem uma bibliografia aqui que eles nos falam de alguns pontos de como nos salvar através da caridade. Claro que são somente alguns pontos, existem mais, mas para clarear um pouquinho mais a nossa reflexão.
No Livro dos Espíritos, na questão 785 e na questão 917, Kardec clareia nossa mente sobre a caridade, dizendo que nos salva do egoísmo e do orgulho. Então, quando nós exercitamos a caridade, nós conseguimos romper com essa energia do egoísmo, né? Porque o egoísmo é a chaga da humanidade. E também nós quebramos essa muralha que nós criamos com o orgulho. E aí nós conseguimos, através da caridade, melhorar essas negatividade que existe em nós do egoísmo e do orgulho. No livro Céu e Inferno, Kardec também fala para nós sobre como a caridade pode nos salvar, através do exercício da expiação dolorosa, das nossas experiências dolorosas que nós vivemos aqui na Terra. E esse livro Céu e o Inferno, ele tem muitos relatos de muitos espíritos que já desencarnaram e eles vêm colocar para nós que quando eles começaram a fazer o bem, eles suavizaram o sofrimento deles. Então a caridade é você estender a mão, é você ajudar o seu próximo. E você exercendo a caridade, você vai aliviar as suas dores. Você vai conseguir melhorar a sua vida no seu cotidiano. Porque a caridade é amor. O Livro dos Espíritos também, na mesma questão 917, Kardec coloca que a caridade nos salva das ilusões materiais. O apego à matéria. Nós deixamos de ser muito apegados com a matéria porque, através da caridade, nós percebemos o outro, percebemos as situações e começamos a sentir o que é mais importante na nossa vida. O que é a maior riqueza da nossa vida, que é a nossa vida espiritual. Então a gente começa a entender que não é aqui que nós devemos estar sempre mais voltados para conquistar posses, mas que a gente sim, nós devemos lutar pela nossa sobrevivência, o nosso viver melhor, nós precisamos lutar, mas principalmente estar voltado para a caridade. Nesse livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ele também nos fala da caridade que nos salva do endurecimento moral. A caridade, ela dilui essa indiferença que a gente tem com o outro, com o nosso próximo. Ela nos educa nossa sensibilidade fraterna. E o nosso coração, ele se renova, fazendo com que a gente aprenda a compartilhar com o outro, a conviver melhor com o outro, a entender o outro, a entender a sua evolução, as suas experiências que tem que viver, as suas dores, as suas diferenças que existem entre ele e eu, porque as diferenças existem até na nossa casa, nosso esposo, nossos filhos, netos, sobrinhos, enteados, amigos, vizinhos, todos somos diferentes. Não tem uma pessoa igual na Terra. E isso é a beleza da criação, a beleza de Deus. Ele colocou aqui na Terra todos uns diferentes dos outros para que nós tenhamos caridade. E sem a caridade a gente encontra o sofrimento, a dor, a raiva, o egoísmo. Léo Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 22, ele também nos fala sobre a caridade, que ela nos salva das sombras interiores. Ele explica que o ódio, a mágoa e o ressentimento, eles são cárceres da alma. Então, essas doenças que nós temos, emocionais, internas, são os nossos cárceres da nossa alma. E pela caridade, nós aprendemos a perdoar
e nos libertar desses eventos que nos entristece diante da vida, que faz com que a gente fique desanimado diante da vida e que são venenos para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, toda ação negativa que nós sentimos, que nós fazemos, ela nos envenena primeiro, para depois envenenar o outro. Tanto que quando eu sinto a ira, o que ela acontece? Ela acontece aqui primeiro, aí depois que eu jogo para o outro. Mas quando eu estou jogando para o outro, eu já estou toda contaminada do veneno da ira, da raiva, do egoísmo, do orgulho. Ele está aqui primeiro para poder sair. E quando sai para o outro, além de você estar envenenando a si mesmo, você está envenenando o outro também. E aí é uma corrente, né, que vai acontecendo. Olha as consequências das nossas atitudes, das nossas emoções diante da vida, nossa e do outro. O quanto nós estamos estragando a nossa alma e antecipando a nossa morte. Porque um veneno, ele mata devagarzinho. Ele vai te eliminando, te minando muito lentamente. E quando eu sinto essas emoções que não são boas para o meu corpo, para o meu espírito, eu automaticamente estou trabalhando contra a minha vida. E o objetivo de Deus não é isso, tanto que Ele nos trouxe a caridade, Jesus nos trouxe a caridade, o amor, para que a gente viva, para que a gente avance, melhore e evolua. Então, essas são algumas bibliografias que eu coloquei aqui para a gente saber que os conteúdos espírita têm muito para nos ajudar a trabalhar a caridade em nós. Tem muito para nos ajudar a vencer as nossas batalhas, os nossos sofrimentos e as minhas dificuldades. Então, eu preciso estudar. Se eu não estudar para me autoconhecer e saber como eu vivo, o que eu sinto, o que eu vivo e como são minhas atitudes, eu sempre vou cair na tristeza e nessas experiências que minam a minha vida pouco a pouco. Mas o que é caridade? Né? Então nós falamos o que pode nos salvar, que ele falou que fora da caridade não há salvação. Então nós sabemos mais ou menos como nos salvar. Mas o que é a caridade? De acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 886, ele fala que é a benevolência para com todos, que é querer bem a todas as pessoas, independentemente de quem ela é. Não olhar o outro como se fosse algo estranho à nossa vida, porque não é. Indulgência para as imperfeições. Tolerar as imperfeições alheias sem divulgar defeitos. Isso é muito difícil para nós, porque a gente gosta muito de apontar o defeito das pessoas. Nós não exercitamos na nossa vida olhar o outro nas benesses que ele tem, nas coisas boas que ele tem, nas atitudes boas que a pessoa tem. Nós esquecemos disso. E Deus, ele olha para nós olhando só o nosso bem. Jesus olha para nós reconhecendo só o nosso lado bom. Tanto que os discípulos, os apóstolos dele, nenhum era perfeito. Mas Jesus não olhou o ponto negativo daquelas pessoas, daqueles homens que estavam andando com ele, daquelas mulheres. Muito pelo contrário, ele evidenciou o que eles tinham de bom. E nos trouxeram todos esses ensinamentos que aqui estão hoje, que nós seguimos até hoje, de pessoas que eram iguais a nós. Então vamos trabalhar isso de trazer o que é bom do outro, que aí nós vamos construir um mundo melhor. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, com essa intranquilidade, com essa insegurança toda, são questões de quesitos nossos, de responsabilidade nossa. Porque a gente aponta o governo, aponta as pessoas, fala mal de tudo que está acontecendo, mas nós contribuímos para isso. Como? Com o nosso pensamento. Como o nosso pensamento, ele não é caridoso. Então aí, nós estamos contribuindo com
com essa energia pesada que sobrecarrega o planeta Terra. E o perdão das ofensas, que é libertar o próprio coração do ódio e do ressentimento, quando eu perdoo aquele que me ofendeu. E quantas vezes eu ofendo até sem saber. E quando eu ofendo e sei, eu quero o perdão do outro. Então nós temos que exercitar a benevolência, a indulgência e o perdão, que são os pilares da caridade. E muitas vezes, quando nós falamos em caridade, nós pensamos em só dar esmola, dar alimentos, mas a caridade ela tem as duas faces. Sim, nós precisamos contribuir, dar alimentos para aquele que está precisando, trazer para ele alívio na fome, porque pessoas com fome, elas não conseguem pensar, não conseguem trabalhar. Nós precisamos fazer isso sim, mas também o mais importante da caridade, que Allan Kardec fala para nós, o sentido da caridade é você se dar ao outro. A dualidade da caridade é dar algo e dar-se. É você se dar ao outro, estender a mão ao outro. Esses são os dois lados da caridade. Então a caridade é uma virtude ativa. E Kardec fala para nós que não basta fazer o mal, está na leitura que nós fizemos. É preciso fazer o bem. Então, toda tarefa difícil que eu encontro no meu viver é porque eu tenho que fazer o bem para o outro. Eu não tenho que corrigir, eu não tenho que reclamar, eu não tenho que julgar, eu não tenho que trazer essas não virtudes para esse momento. Mas eu tenho que aprender a fazer o bem em momentos difíceis, porque é ali que eu demonstro que eu tenho caridade. Porque quando eu estou com um amigo que eu amo, com uma pessoa que eu amo, e eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer porque eu amo, eu gosto. Mas e quando eu encontro uma pessoa difícil, o que eu faço? Eu faço bem? Ou eu retruco? Ou eu viro as costas e vou embora? E um dos exemplos de hoje, na atualidade, são as redes sociais, onde nós precisamos espalhar o respeito que está precisando muito. Hoje mesmo eu estava assistindo, teve o futebol, né, ontem, do Fluminense com os Lanús, né? E o Fluminense perdeu a taça do Sul-Americano. O técnico pediu demissão, porque ele está sendo maltratado, faltando respeito com ele na internet, falando dele. Ele falou assim que a própria internet já está acabando com o futebol, que é para ser uma coisa bonita, ele está acabando com o futebol, aí ele pediu demissão. Pelo que as pessoas estão falando na internet, está faltando respeito com o outro. O futebol é isso, um perde, um ganha. Nós sabemos disso, então nós temos que trabalhar com isso também. Mas as redes sociais, os torcedores do Fluminense não estão sabendo trabalhar. E aí ele resolveu se afastar e descansar. Ele fez certo, porque aí ele não vai se envolver nesse mundo vazio. E quantas outras situações, no trânsito mesmo, né? Quando você está indo no trânsito. Se uma pessoa chega a te fechar no trânsito com um carro, ou você sofre um acidente, alguma coisa, ou outro ultrapassa você rápido, o primeiro comportamento nosso muitas vezes é xingar, é gritar, é fazer alguma coisa no trânsito que vai ofender o outro também. A gente troca com ele, a gente chega no mesmo nível dele. Né? Em vez de você pedir a Deus que acompanhe aquela pessoa, que faça com que ele seja bem-aventurado lá na frente. Porque muitas vezes pode sofrer até um acidente se é um que está correndo. Pode ser uma pessoa que está totalmente tapada da visão pelas emoções. Meu marido sofreu um acidente de moto, uma caminhonete bateu nele, ele voou por cima da caminhonete e caiu. E aí depois ele foi conversar com esse senhor.
A neta dele, a netinha dele, pequenininha, tinha ido para o hospital. Ele estava desesperado. Ele não viu o Eugênio, porque ele estava passado com aquela notícia da netinha estar no hospital. E foi isso que ele justificou. Então, muitas vezes, nós julgamos as pessoas na rua, mas não sabemos o que elas estão passando. Uma vez eu estava com meu pai doente, quebrado dentro do carro, e eu andando devagar, porque não podia correr. As pessoas ficavam buzinando atrás de mim para passar, sabe? Então, ali eu entendi. Eu até ali não tinha entendido muito bem isso, não. Mas ali eu entendi o quanto a gente deve respeitar o outro que está na nossa frente, ou querendo passar rápido. É lógico que existe abuso, a gente sabe, né? Mas a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem que pedir a Deus que abençoe aquela pessoa, que ela comece a enxergar melhor a vida, enxergue de uma outra forma, mais caridosa. Então, eu vou deixar para nós aqui hoje um exemplo prático para que a gente possa exercitar a caridade. Prático e simples, né? Na família, que a gente possa exercitar a paciência, o apoio. Na sociedade, que a gente possa trabalhar o voluntariado, combater a fome das pessoas. O que a gente pode fazer? Muita gente não pode dar dinheiro, mas a gente pode conversar com a pessoa, a gente pode escutar a pessoa. No trabalho, apoio ao colega em crise. Muitas vezes nós temos os nossos colegas passando por dificuldade, vamos escutar. Na internet, a responsabilidade nas postagens. A gente não colocar qualquer coisa na internet. Porque muitas vezes tudo que a gente recebe, a gente vai repassando. E muitas vezes é fake news. Nem é uma verdade. Então, que a gente possa primeiro observar se aquela informação que está chegando até a gente é verdadeira ou não. Antes de passar para os outros. Porque nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente com o outro assistindo aquele tipo de notícia, seja ela qual for. Nós não conhecemos o outro que está do outro lado. É claro que se for uma frase positiva, de alívio, de sustentação da vida, a gente sabe discernir isso. Mas tem muitos vídeos que estão acontecendo aí na internet, no TikTok, no Facebook, que realmente eles não trazem nenhum resultado bom para as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Isso é respeito ao nosso próximo, isso é caridade. Então, esse livro também de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Despertar do Espírito, ela traz para nós que o nosso maior testemunho da caridade é a gente ter coerência com os ensinamentos de Jesus. E hoje, Jesus nos trouxe essa reflexão: fora da caridade não há salvação. Para que a gente possa saber como nos salvar diante dessa virtude, como agir diante dessa virtude. É claro que aqui é um tempo limitado, a gente não pode falar tudo sobre a caridade, mas aqui a gente trouxe só algumas pinceladas para que a gente vá buscar aquilo que vai satisfazer o nosso coração. E Joana de Ângeles diz assim: quem mantivesse com ele, com Jesus, qualquer tipo de contato, transformava-se, porque o seu irradiante amor, como luz não ofuscante, penetrava-lhe os escaninhos mais secretos e sombrios, alterando-lhe as estruturas. Então, se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, nós vamos alterar as nossas estruturas e nós vamos nos transformar. Esse é o caminho, a verdade e a vida. É seguir os ensinamentos de Jesus, dito aqui por Joana de Ângeles. E no Homem Integral, de Joana de Ângeles também, de Valdo, ela fala que o homem se deve renovar incessantemente, diariamente, minuto a minuto, hora a hora. Nós temos que estar atentos a essa nossa renovação, porque aí nós vamos alterar para melhor os nossos hábitos, as nossas atividades. Nós precisamos nos motivar para o aprimoramento íntimo. Nós temos que buscar a motivação. Não é fácil achar motivação, porque muitas vezes a gente só encontra situações que nos puxam para baixo e a gente tem que vencer
esse obstáculo. A gente tem que se motivar e movimentar as nossas forças que estimulam o nosso progresso pessoal. Nós temos força. O Evangelho sempre fala da força e da vontade. E tanto também trabalhar pelo comunitário a benefício da sociedade em geral. Então, a nossa vontade, a nossa força, ela vai nos ajudar a alterar os nossos hábitos e as nossas atividades. Então, que se a gente possa também fazer gestos de caridade essa semana, porque geralmente quando a gente tem uma lição, as tarefas aparecem durante a semana, né? Então, se aparecer alguma coisa dessa assim na nossa frente, que a gente liga para alguém que está sozinho, que a gente doe alimento se puder, ouça com atenção as pessoas e reconcilia-se com alguém. Essa pessoa que está no teu pensamento agora, que você brigou, que você discutiu, hoje, ontem ou antes de ontem, lembra dela e tenta se reconciliar com essa pessoa. Isso é caridade. Isso é amor. E Paulo, o apóstolo, ele encerra o livro, esse assunto do Evangelho, com o seguinte texto: Meus amigos, agradeçam a Deus que permitiu que vocês pudessem desfrutar da luz do Espiritismo. Não é que somente aqueles que possuem essa luz possam ser salvos, e sim porque, ajudando-os a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela faz de vocês cristãos melhores. Portanto, façam com que, ao observarem vocês, todos possam dizer que ser um verdadeiro espírita e ser um verdadeiro cristão significam uma só e a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Então, que a gente possa estar atentos, que nós somos observados a todo instante. Somos observados. Então, nós temos que levar esse ensinamento espírita como exemplo, porque se nós praticamos a caridade, somos discípulos de Jesus, nós temos que exemplificar o Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Então, caridade é a nossa meta. Então, vamos agora concluir a nossa reflexão, agradecendo a Jesus por trazer esse conteúdo simples, mas profundo para os nossos corações. Que nós possamos trazer a caridade para o nosso mundo íntimo e assim, quando formos ter alguma atitude, pensamento, palavras, ações, que a gente possa exemplificar os ensinamentos de Jesus. Mestre amado, obrigado mais uma vez e que essas energias que aqui se encontram nos envolvendo possam trazer ao nosso coração a serenidade, a paz, a saúde. Que assim seja, graças a Deus.